Olá pessoal, meu nome é Júnior, estudo na Universidade Tecnológica Federal do Paraná e curso Tecnologia em Sistemas para a Internet, terceiro período. Hoje estou aqui para apresentar um trabalho de redes sobre abertura de conexão e confirmação de pacotes TCP, da disciplina Redes de Computadores 1, ministrada pelo professor Luiz Arthur Feitosa. Bom, para começar, eu vou começar falando aqui sobre o modelo TCP/IP, que aqui está exemplificado em 5 camadas, onde a gente estará tratando mais sobre a camada de transporte. A camada de transporte possui dois meios de comunicação: o não orientado à conexão, que o protocolo UDP utiliza esse meio, e o orientado à conexão, que o TCP utiliza. E é onde a gente vai estar tratando aqui. Bom, para a gente poder entender como ele faz esse controle, a abertura de conexão, como já diz o nome, orientado à conexão, e a confirmação desses pacotes, nós vamos ter que explicar para vocês como que é estruturado esse pacote, que aqui está sendo tratado como segmento, mas a gente vê muito como pacote. Bom, primeiramente, o TCP, protocolo TCP, ele trabalha com portas. Então, os primeiros campos aqui do cabeçalho, do segmento TCP, é a porta de origem, aonde a aplicação está rodando, quando uma aplicação está rodando, o SO ele informa uma porta, número de porta para ele, que pode variar de 0 em 65.536, e a porta de destino, para onde vai esses dados, qual aplicação estará recebendo esses dados. Bom, em seguida temos o sequence number, que eu já vou estar explicando mais para vocês, o acknowledgement number, que também vou explicar já, e o TCP header length, que é o tamanho do cabeçalho. Aqui temos mais 6 bits de controle. Aqui temos o bit URG, quando ele está ativado em 1, esse campo aqui é setado como válido, que é utilizado para ele sair do fluxo, como é orientado à conexão, nós temos um fluxo de dados. Quando esse bit aqui é setado, ele pega esses bytes que está ali no gente pointer, dali para frente ele sai do fluxo e dá uma prioridade para esses bytes. Aqui temos o acknowledgement number. Quando esse ACK aqui está setado, esse acknowledge number ele é dito como válido, e é usado para confirmação de pacotes, ou seja, ele pega o número de pacote anterior, do pacote que ele recebeu, acrescenta 1 e seta esse bit aqui para dizer que está confirmando o recebimento daquele certo pacote. Aqui temos o push, que é utilizado para empurrar os dados, o RST, que é o reset, que é utilizado para limpar o cabeçalho, lembrando que esse campo de controle é muito pouco utilizado. Enfim, temos o SYN. O SYN ele é o responsável pela abertura de conexão, ou seja, quando ele está setado, esse campo sequence number é dito como válido, para dizer que ele está abrindo uma conexão. E aqui temos o FIN, que é utilizado para o fechamento da conexão. Em seguida temos o window size, que é usado para indicar o tamanho do buffer da conexão, que ele estará abrindo. Aqui o checksum, usado para checar todos os dados, é um campo de verificação. O gente pointer, que eu já falei, e o dados e opção. Lembrando que a opção aqui é muito utilizado para uso de alguns protocolos aí que auxiliam o TCP no controle. Bom, esse aqui é o campo, os campos do quadro que a gente vai estar tratando daqui para frente, que é utilizado para fazer o controle dessa conexão. Então vocês vão ver aqui mais resumido, então vai ser esses campos aqui. Bom, abertura de conexão TCP. Nós vamos estar dando um exemplo aqui para vocês de uma requisição HTTP de uma página HTML, uma página qualquer. Então, para vocês entenderem, nós temos aqui a camada de aplicação, aqui a camada de transporte, interredes, que é utilizando o IP, o enlace, utilizando o datagrama internet, e aqui a camada física, só para vocês entenderem como está estruturado o nosso exemplo. Bom, para começar, vamos começar com um exemplo de uma requisição de uma página HTML com HTTP. Aqui nós temos o cliente, vamos supor que o cliente foi lá, abriu o navegador, Firefox ou qualquer navegador que utiliza o HTTP.
ele digita lá o endereço da página, o DNS traduz para o endereço IP. Então esses dados são encapsulados em um datagrama TCP. Quando chega aqui, como ele não tem uma conexão aberta com aquele host, né, com aquele servidor que ele requisitou, ele gera um pacote SYN. Esse pacote SYN é formado pela porta de destino, porta de origem, né, que é a porta onde a aplicação está rodando, onde o navegador está rodando, e a porta de destino, que é a porta para onde vai, né? No caso é o servidor HTTP. Então ele gera um número de sequência para esse pacote, para que possa ser gerada uma resposta, e aqui o bit SYN ele está ativado. Então quer dizer que esse campo aqui é válido e ele está solicitando abertura de conexão. E aqui é o tamanho do buffer que ele estará utilizando para essa conexão. Bom, após isso, né, a gente vai ter digitado o endereço, o TCP vai ter recebido a página, então ele necessita de uma abertura de conexão, como eu mostrei para vocês o pacote SYN. Esse pacote SYN é encapsulado no datagrama IP. Chegando aqui, o datagrama IP não tem o endereço físico daquele host, então ele não consegue montar o cabeçalho de Ethernet. Por isso ele envia um pedido ARP, que traduz o endereço lógico para endereço físico. Esse pacote ARP é encapsulado no datagrama Ethernet. Em seguida ele é enviado pela camada física. É um pedido enviado em broadcast, que ele requisita, ele envia para todo mundo, né, pedindo aí o endereço físico desse determinado IP que ele está carregando. Esse pedido ARP a gente só vai estar explicando por cima, né, só para vocês entenderem como funciona o encapsulamento, o empacotamento, né, e o desempacotamento. Bom, chegando aqui, vamos supor que ele chegou no host de destino, né, no servidor. Ele entra aqui no cabeçalho Ethernet, envia o pedido para o IP. O IP resolve esse pedido e gera uma resposta ARP. Essa resposta desce na camada de Ethernet, na camada de enlace, né? Em seguida, ele envia essa resposta ARP para o outro host. Chegando aqui, ele volta para o datagrama Ethernet, é desencapsulado e enviado para o IP que estava aguardando essa resposta. Em seguida, o IP, depois de receber essa resposta, ele é encapsulado em um datagrama Ethernet, né, na área de dados. Então ele gera aquele pacote SYN, né? Lembrando que aqui estão todos os dados do datagrama IP e do datagrama Ethernet. Então esse pacote SYN é enviado pela camada física até chegar no host de destino. Chegando aqui, ele é desencapsulado no datagrama Ethernet, sobe ao datagrama IP, enfim, chega no TCP. Chegando no TCP, ele vai reconhecer que é um datagrama de requisição, né, pedindo abertura de conexão. Então ele vai gerar um ACK. Como a orientada conexão do TCP trabalha com a conexão full duplex, ele também solicita uma abertura de conexão para poder estar enviando dados para esse host. Bom, aqui só para mostrar para vocês como que funciona, como que foi estruturado, né, aquele exemplo anterior ali. Bom, nós enviamos um pacote SYN, né, com os dados ali, o bit SYN ativado, como eu já mostrei para vocês. Em seguida, ele vai gerar uma resposta SYN mais ACK. Essa resposta vai conter o número de sequência do servidor, né, e o ACK vai conter o número de sequência acrescentado mais um do pedido SYN que ele informou anteriormente. Então o bit ACK tem que estar setado e o bit SYN também. E aqui está o tamanho do buffer que o servidor está utilizando para envio dos dados. Bom, então continuando o exemplo, o pacote SYN mais ACK vai descendo as camadas até chegar na camada física e ser enviado até o cliente novamente. Chegando aqui, ele vai para a camada de Ethernet, sobe até a camada IP até chegar no TCP. Chegando no TCP, ele verificou que ele recebeu a confirmação, né, o fluxo já está aberto entre o cliente e o servidor. Agora ele precisa enviar uma resposta
para confirmar a conexão que o servidor solicitou. Então ele vai gerar um pacote ACK. Então ele vai descendo as camadas, encapsulando, né, esses dados até chegar na camada física para poder enviar o pacote ACK. Chegando aqui, ele vai subindo as camadas novamente até chegar ao TCP e por fim está aberta a conexão. Então, vamos resumindo aqui o que foi mostrado, né? Ele enfim envia para abertura de conexão, ele envia um pacote SYN, ele retorna com SYN mais ACK, que solicitando a abertura e confirmando, e o cliente simplesmente confirma a conexão que o servidor solicitou. Esse processo é conhecido como three-way handshake, né? O aperto de mãos 3 vezes. Bom, agora vamos falar como funciona a confirmação de pacotes, já que a abertura de conexão já foi feita, né? Já está aberta. Quando ele enviou o pacote SYN, né, os dados ficaram ali na camada de transporte no TCP. Ele não enviou os dados, ele ficou esperando a abertura de conexão para depois sim pegar aquela solicitação e enviar para o servidor. Então ele encapsula os dados na área de dados do Datagram TCP. Então o TCP fica formado dessa maneira: a porta de origem, a porta de destino, né, que é o HTTP, um número de sequência, né, a quantidade de bytes que ele está enviando, aqui o checksum, agent pointer, e aqui estão os dados que ele está enviando. Então ele encapsula no Datagram IP, que agora já sabe qual que é o endereço físico, né, da máquina servidor, vai para a camada de enlace, o Datagram Ethernet. Então ele envia esse Datagram Ethernet até o servidor, chegando lá. Depois de enviar esse datagrama, ele pega os dados, envia para o Datagram Ethernet. Esses dados vai subindo a aplicação para a camada de interredes. Lembrando que ele descarta o cabeçalho, né? Descarta o cabeçalho IP, envia os dados para o TCP. Chegando aqui, ele gera um pacote ACK formado pela porta onde está rodando, né? A porta de onde veio a solicitação. Então ele vai enviando uma confirmação que aqueles dados que o cliente enviou chegaram para ele. Mas antes disso ele fica esperando para ver se não tem nada que ele possa estar enviando. Bom, então após isso ele envia os dados para o HTTP, que retorna a página HTML. Essa página ela vai voltando, né, até chegar no TCP. O TCP, como ele tinha uma confirmação para enviar, ele aproveita para enviar os dados também. É chamado piggyback, ou seja, ele pega uma carona com o pacote de confirmação. É uma forma de diminuir o número de dados de controle, de pacote de controle, né, circulando pela rede. Então ele envia 2 pacotes em um só. Então daí vai ficar formado dessa maneira, né? Lembrando que daí aqui nós vamos ter os dados que estão sendo carregados e o número de sequência desses dados que foram enviados. Então ele vai descendo as camadas, camada TCP encapsulada na área de dados IP e assim por diante, até chegar na camada física e esses dados serem enviados para o cliente. Chegando no cliente, esses dados são entregados para o Datagram Ethernet, que descarta o cabeçalho, pega os dados e envia para o IP, que o IP pega os dados e envia para o TCP, descarta o cabeçalho IP. Então, após isso é gerado chegando no TCP, né, ele recebeu os dados, então é gerado um pacote de confirmação, para dizer que esse pacote chegou para o TCP. Então ele vai enviar a porta de destino e os bits e o ACK para aquele pacote que chegou, que aqui vai ser o 10.001, que é a próxima sequência que ele espera receber do servidor. Lembrando que aqui tem que estar ativado para esse campo ser válido.
Então, esses dados do cabeçalho TCP são jogados fora e os dados, enfim, chegam até a solicitação do cliente. Então, vocês viram aí como que funciona a abertura de conexão e confirmação de pacotes. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.